Olá pessoal, de volta aqui na Forja para a gente discutir mais um caso clínico. Bora trabalhar. JHS, 62 anos, feminino, dor constante em hálux, sem história de trauma. Então a gente vê duas imagens. A primeira à esquerda, a gente vê uma fotografia de um paciente em ortostase, em que o examinador faz uma dorsiflexão passiva do hálux e a gente observa uma limitação da amplitude de movimento de dorsiflexão. À direita, a gente vê uma imagem, uma fotografia na incidência anteroposterior do pé, em que a gente observa uma redução do espaço articular na metatarso falângica do primeiro raio, associado também à esclerose subcondral e osteófitos marginais. O diagnóstico, considerando a paciente 62 anos, com dor constante, limitação de dorsiflexão do hálux e aspectos radiográficos degenerativos, o diagnóstico é de hálux rígido. Fisiopatologia. A fisiopatologia do hálux rígido não é ainda totalmente compreendida. Alguns autores defendem que pequenos microtraumas ou um trauma mais importante, com carga axial, desencadeia uma lesão condral que acaba levando ao processo degenerativo, mas é fato que a maior parte dos casos são idiopáticos. Não se sabe a causa, a maior parte dos casos não tem história de trauma associada. 2/3 dos pacientes têm história familiar de hálux rígido e a maioria é bilateral, então é possível que exista algum fator genético considerando esses 2/3 de história familiar. Então é um processo degenerativo articular que leva a dor, limitação funcional, especialmente na fase de desprendimento na marcha. Então o paciente tem dor no primeiro raio, que pode acabar evoluindo com dor nos raios laterais à medida que o paciente supine o pé na fase de desprendimento, transferindo a carga para os raios laterais. Exame físico. No exame físico, o grande marcador da alteração do hálux rígido é a limitação da dorsiflexão do hálux. Mas a gente pode observar, e frequentemente observa, exostose dorso-medial na cabeça do metatarso e dor, e a gente pode observar também calosidades nos raios laterais por conta do fator de proteção que o paciente tenta evitar a carga no hálux na fase de desprendimento. Então ele acaba sobrecarregando os raios laterais e a gente, na face plantar, na inspeção plantar, a gente pode observar calosidades nos raios laterais. Então a gente vê uma imagem, né, um corte de ressonância, um corte sagital ponderado em T2 do antepé, em que a gente observa a articulação metatarso-falângica do hálux, metatarso cuneiforme também, e a gente observa na articulação metatarso-falângica do hálux um afilamento condral, um afilamento da cartilagem articular, a redução do espaço articular, um osteófito dorsal importante, uma mesostose dorsal volumosa, além de um derrame articular. Tanto a articulação interfalângica quanto a articulação metatarso cuneiforme estão preservados. Classificação. Para classificar o hálux valgo, a gente pode utilizar o hálux rígido, a gente pode utilizar a classificação de Coghlan, que considera 3 parâmetros: os aspectos radiográficos, a dor do paciente, assim como também a amplitude de movimento. E nesse caso, considerando uma dor constante, uma limitação de movimento moderada, eu classificaria como um Coghlan tipo 2. Tratamento. O tratamento do hálux rígido pode ser feito conservadoramente, né, com o uso de orientações em relação ao uso de calçado, eventualmente o uso de palmilhas, medicamentos, e na falha do tratamento conservador, pode vir a ser indicado o tratamento cirúrgico, que vai depender do grau da lesão. Nesse caso, considerando que a gente classificou como um Coghlan 2, a minha proposta de tratamento seria fazer uma queilectomia, né? Seria essa a minha opção terapêutica. Então a gente vê duas imagens, né? Na primeira, um desenho, né, de uma técnica cirúrgica à esquerda, e à direita a gente vê uma radiografia, que a gente observa, né, na proposta do desenho, uma cirurgia em que foi feita uma queilectomia associada a uma osteotomia de Moberg. A osteotomia de Moberg ela pode ser utilizada
em associação à queilectomia para aumentar a amplitude de dorsiflexão quando a gente opera um paciente com hálux rígido. Então, é uma proposta terapêutica interessante, seria uma boa indicação para esse caso. À direita, a gente vê uma radiografia do pé na incidência anteroposterior e a gente observa uma artrodese da metatarso falângica do hálux com 2 parafusos, artrodese consolidada, posição aparentemente adequada. É uma opção terapêutica, mas mais reservada aos casos mais graves ou naqueles em que a queilectomia falhou e o paciente voltou a sentir dor, tem uma dor importante e uma limitação funcional. Bem, pessoal, 5 minutos. Essa questão, ela é uma questão interessante. O hálux rígido, muitas vezes, é subdiagnosticado, é confundido com hálux valgo, e é importante que a gente tenha uma noção de como manejar os casos de hálux rígido para a gente poder oferecer um tratamento adequado aos nossos pacientes, pelo menos uma orientação de como deve ser o tratamento do nosso paciente. Então, aqui a classificação de Cohen, né? Como eu citei, ela avalia tanto a radiografia quanto a dor, além da amplitude de movimento. Nesse caso específico, eu classifiquei como um Cohen 2 e uma das opções de tratamento no Cohen 2, a gente tem que considerar a queilectomia. Bem, pessoal, sobre esse caso é isso. Um grande abraço a todos e nos acompanhem para os próximos vídeos.